A Petrobras anunciou uma redução nos preços da gasolina e do gás de cozinha. Os novos valores de repasse às distribuidoras começam a valer a partir deste sábado em todo o Brasil. Vamos entender o impacto desse reajuste sobre o consumidor, conversando agora com o presidente da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, o Rodrigo Zingales. Rodrigo, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Começo perguntando a você se essa redução tem relação com o aumento anunciado aí, PIS/COFINS, para tentar reduzir o impacto disso para o consumidor. Mas, no fim do dia, esse impacto é objetivo ou a conta virá lá na frente? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carlos. Bom dia, Elisângela. Bom dia, ouvintes e telespectadores da PAN. Carlos, só para a gente pontuar, a redução agora é de 14 centavos, se eu não estiver enganado, né? E isso representa só 73% do preço da gasolina, no caso, que vai para a bomba e é pago pelo consumidor, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que é importante de deixar claro. Se a gente olhar a reoneração que houve aí da PIS e da COFINS no início da semana, os valores ali são de 32 centavos, 34 centavos para a gasolina e 22 centavos para o etanol, o que significa que essa redução da Petrobras ela é inferior ao aumento que teve da PIS e da COFINS e, portanto, o preço final da gasolina nessa semana vai estar mais caro do que estaria na semana passada. É também importante a gente colocar para discussão que a Petrobras ela precisa dar para o mercado, explicar para o mercado quais são as variáveis, o que ela tem utilizado como métrica para as elevações e as reduções nos preços dos combustíveis, uma vez que o PPI deixou de ser utilizado. Então, o que eu estou querendo dizer se o dólar abaixar, se o preço do petróleo internacional abaixar, se houver um aumento da carga tributária, o que a Petrobras vai fazer? Se o dólar aumentar, se o petróleo aumentar, se houver uma baixa da carga tributária, o que a Petrobras vai fazer? Quais são os percentuais? O que a Petrobras está utilizando como sinais para o mercado, para que o mercado tenha uma previsibilidade sobre quando comprar, quando segurar, e isso por quê? Porque o que a gente viu a reoneração da PIS e da COFINS, ela está anunciada há algum tempo, mas ela só passou a vigorar a partir do dia 29 agora. O que aconteceu? Uma semana antes, os postos de combustíveis já passaram a comprar combustível das distribuidoras por 5, 10, 15 ou até 20 centavos mais caro, sendo que o preço da Petrobras não foi alterado, sendo que o etanol anidro, que é utilizado na mistura da gasolina, também não foi alterado, mas as distribuidoras aumentaram os preços. E quando não aumentaram, o que elas fizeram? Deixaram de vender. Disseram que havia um excesso de demanda e, consequentemente, os postos acabavam não conseguindo comprar dessas distribuidoras. Então, assim, a gente precisa de uma resposta, seja da Petrobras, sobre quais são as métricas que ela tem utilizado para aumento, para os ajustes de preços para as distribuidoras, e a gente precisa ter uma resposta das distribuidoras e do governo para saber por que, quando a Petrobras aumenta 10 centavos, o posto paga 15, 20 centavos a mais. Por que, quando a Petrobras diminui 14 centavos, o posto só recebe um desconto de 5 centavos? Isso é fundamental para a revenda e para os consumidores entenderem todos esses pontos que ainda são obscuros para nós. Couba, sua pergunta? Olá, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é exatamente sobre essa questão das métricas que estão sendo utilizadas pela Petrobras para estabelecer os novos preços, já que o PPI não tem sido mais utilizado. A gente tem hoje um cenário de maior insegurança, de incerteza sobre qual será o valor do combustível. Isso pode ficar mudando de maneira mais rápida, semana a semana, para o consumidor? Se a gente olhar o que aconteceu aí nos 2 últimos meses, né? Esses aumentos, então assim, deixa eu só dar um passo para trás, tá? No início do PPI, as mudanças eram quase que diárias, tá?
Então, em termos de previsibilidade, era muito complicado para o posto saber quanto ele vai pagar no combustível de amanhã, lembrando que a rotatividade do estoque do posto normalmente gera 2, 3 ou até no máximo 5 dias, ele tem que estar sempre renovando o estoque, tá? Depois, o que fez? O PPI foi mais ou menos a cada mês havia um certo reajuste seguindo os índices de inflação, de dólar e do preço internacional. Hoje, o que a gente está vendo é que a Petrobras está seguindo um certo padrão de reajustes praticamente mensais. O problema é que a gente não sabe quais são as variáveis que a Petrobras está utilizando para esses reajustes. Então, esse aqui é um ponto importante. Mas, de novo, acho que mais relevante do que as mudanças de preço da Petrobras está exatamente nas mudanças de preços ou na absoluta falta de transparência das políticas comerciais e de precificação das distribuidoras. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer vai haver um aumento de tributos. Por que as distribuidoras, uma semana antes, já estão aumentando o preço do combustível para os postos de combustíveis? A Petrobras informa que vai anunciar um aumento de preços na semana seguinte. Por que desde essa semana as distribuidoras estão deixando de vender para os postos? Ou por que já majoraram em 5, 10 centavos o preço? Esse aqui é um ponto que eu acho que mexe, no final das contas, no bolso do consumidor. Por quê? Porque se o posto está pagando mais caro ou está recebendo um desconto a menor, o consumidor estará pagando mais caro. Porque o posto hoje ele precisa repassar, o posto não pode ficar no prejuízo se ele está pagando mais caro. E eu acho que esse é um ponto que ainda há uma zona cinzenta, uma obscuridade muito grande que o governo precisa resolver. Em relação à Petrobras, eu concordo com você. A Petrobras precisa urgentemente informar. Olha, nós estamos aumentando a nossa produção, nós não estamos mais seguindo as mudanças do dólar, a gente está fazendo o preço baseado no nosso custo nacional, o nosso custo nacional é de X, por isso que a gente conseguiu baixar 3 centavos, por isso que a gente está baixando 3 centavos. Eu acho que isso também é importante, mas o primeiro ponto talvez seja mais relevante, que eu preciso entender a política comercial das distribuidoras e eu tenho que evitar os abusos que hoje existem no nosso mercado, que são as distribuidoras aumentando preços maiores antes de aumentos das Petrobras, antes de reoneração, não fornecendo aos postos os mesmos descontos que a Petrobras concede a elas. Esse aqui é o grande ponto X do problema que a gente vê no nosso mercado. E, Rodrigo, eu gostaria de saber qual que é a sua visão em relação ao que o presidente da estatal disse, né, o Jean Paul Prats, que ele falou que os cortes estão relacionados ao mercado e não à pressão do governo. E quanto isso também vai impactar na inflação? Então, eu acho que o ponto quando a gente fala de mercado, a gente está falando de algo absolutamente abstrato e com N variáveis envolvidas, né? Então, de novo, eu estou falando de mercado porque a Petrobras, como monopolista, ou melhor, como um agente capaz de atender cerca de 80% da demanda nacional de gasolina e diesel, hoje ela tem um custo de $30 o barril, por exemplo, e ela quer ter uma margem de $15 o barril. Então, tudo bem. Então, eu informo isso para o mercado e aí a gente sabe que a hora que o preço do barril aumentar para 35, provavelmente haverá um aumento de $5 o barril para as distribuidoras. A Petrobras está aumentando a produção. Então, a partir do momento que eu vou aumentar a produção, eu vou estar colocando mais produto no mercado e, consequentemente, tenho mais condições de reduzir os meus custos e baixar o preço. Eu tenho a planta X, a refinaria X, deixou de produzir, então eu tive uma perda de 1 milhão de litros nessa semana, então eu tenho que aumentar. Então, essas métricas são fundamentais para a Petrobras, sinalizar para o mercado o que ela está fazendo com o preço ou com a sua política a partir dessas métricas. Isso é que o mercado não conhece e deixa esse ponto de interrogação. Então, acho que esse é um ponto importante também para que o Jean Paul Prats
possa rever os seus comunicados e deixar mais claro para o mercado o que eles têm levado em consideração quando abaixam ou aumentam os preços dos combustíveis para as distribuidoras. Rodrigo, rapidamente, para a gente poder concluir, você menciona essa postura da Petrobras em relação ao mercado. A empresa está caminhando na contramão do mercado mundial quando a gente olha essas decisões recentes ou não? Essa postura está alinhada com aquilo que vem sendo observado lá fora por vocês? Olha, Carlos, isso é uma opinião pessoal minha, tá? O que eu vejo é o seguinte, eu acho que quando a gente está falando em contramão de mercado, a gente tem que olhar as condições estruturais de concorrência no mercado, tá? Quando a gente está falando de petróleo, a gente está falando no mercado internacional, o preço do mercado internacional é um preço de cartel da OPEP. E como um preço de cartel, poucos agentes decidem qual é o preço que vai ser aplicado ao mercado. Então, recentemente a OPEP anunciou que vai reduzir a produção. A redução de produção vai tender ao preço internacional aumentar. Pensando internamente, a Petrobras hoje ela é praticamente a monopolista. Então, você tem importações, mas a produção interna, cerca de 95% da produção interna é da Petrobras. Então, a Petrobras hoje é quem faz o preço no mercado interno. Se a Petrobras ela tem um custo de $35 o barril, de $30 o barril para produzir e mais $5 para refinar, e ela está vendendo a 70, ela está fazendo 2 vezes de margem o dobro do que ela tem de custo. Ela poderia fazer um custo mais baixo? Poderia vender a um preço mais baixo? Certamente. O mercado competitivo, o preço final é muito próximo ao custo. Por quê? Porque eu tenho muita concorrência. No nosso caso, a gente não tem concorrência. Logo, a Petrobras, como uma empresa, sociedade de economia mista, controlada pelo governo, ela pode sim utilizar do seu poder de mercado para também fazer política social, política econômica. Então, eu vejo o seguinte, qual é o impacto que o preço do combustível gera na inflação, na economia brasileira? Se o impacto é alto, como a gente já viu que então a Petrobras ela pode sim, considerando os custos dela e considerando o poder de mercado que ela tem internamente, ela pode vender mais barato sim, mas sem, contanto, deixar de garantir dividendos e lucros para os seus acionistas, sem, contudo, deixar de ter dinheiro para investir em aumento de produção. Por quê? Porque o que a gente hoje tem visto é que nos últimos 8 anos, mais ou menos, a Petrobras deixou de investir em produção, em refino, e isso gera um gargalo para o país. Perfeito. O Brasil ele poderia hoje ser autossuficiente na produção de gasolina e diesel, e não apenas de petróleo. Eu acho que é isso que a Petrobras tem que pensar. Eu quero ser autossuficiente em gasolina e diesel, porque é isso que o consumidor compra no final das contas. Quero agradecer demais a presença do Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes. Ele que esteve conosco aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a nova redução de preços dos combustíveis pela Petrobras e os impactos de tudo isso para a economia e para o consumidor. Rodrigo, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Bom trabalho e bom dia a todos.